Boa noite, Shabbat Shalom a todos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa igreja, Igreja Batista Bíblica, no Jardim Rio Branco, em São Vicente. Estou falando assim porque nossos amigos estão na live também, amigos de Sião, tá? Então, para saber onde estamos hoje, tá? Nosso segundo encontro, os amigos de Sião aqui no litoral, na Baixada Santista. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Tivemos o mês passado na Igreja da Cidade Náutica, agora nós estamos aqui no Jardim Rio Branco, também em São Vicente. Com muita alegria, trazendo os amigos de Sião aqui na Baixada da nossa igreja. Tá? Então eu gostaria, antes de mais nada, né, apesar que eu já falei, eu gostaria que os irmãos pudessem ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor para começar este culto, Shabbat Shalom. Feche os seus olhos, baixe suas cabeças, vamos orar. Eterno Deus e Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, em nome de Cristo Jesus, eu peço, Senhor, a Tua graça sobre nós aqui agora, Senhor, na Tua casa, na Tua igreja. Ó Pai, aonde estamos e aonde vamos render louvor e adoração ao Senhor. Ó Pai querido, em nome de Cristo Jesus, abençoe a cada um aqui presente nesta noite, Pai amado. Pai de amor, abençoe também aquelas pessoas que estão nos assistindo na live agora, ó Pai, tanto dos amigos de Sião, como na Igreja Batista Bíblica aqui do Rio Branco. Ó Pai querido, que a Tua palavra alcance os corações, Senhor. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, eu venho te pedir também, Senhor, por aqueles irmãos que ainda estão para chegar, Senhor, que o Senhor possa trazê-los em segurança, ó Pai amado, debaixo da Tua santa proteção, da Tua santa mão. Pai de amor, Pai de misericórdia, que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui à frente o pastor da igreja, né? Pastor Birajara. Ele vai dar a saudação e depois vai apresentar aí o nosso pastor. Muita honra que eu vou apresentar meu pastor Alexandre, meu professor de instituto. Benção pura. É bom ter história, irmãos. É bom ter história. Louvado seja Deus que o pastor Alexandre faz parte da nossa história. E saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Uma grande e bonita e maravilhosa boa noite para vocês. Quero deixar um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa união, ela independe de distância geográfica, né, de cor. E então, nós estamos unidos em Cristo. Nós somos a família de Jesus Cristo. E estamos aqui hoje para celebrar isso, unidos, juntos, como igreja. Estamos num templo como igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito prazeroso para mim, como líder dessa igreja, estar contemplando cada um de vocês. Deus nos presenteia hoje, a Igreja Batista Bíblica em Jardim Rio Branco, com a presença do pastor Alexandre, sua equipe, amigos de Sião e cada um irmão que veio de fora. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um, né? Se alguém chegar, ainda não tiver lugar aqui, serra junto com os diáconos que estão ali atrás, eles vão dar um jeito, tá bom? Em nome de Jesus. E eu quero, mais uma vez, meu coração está até nervoso de tanta alegria, mas é um nervoso bom, né? Nervoso de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Estava cantando umas músicas aqui, ensaiando umas músicas aqui, difícil, viu? Mas diferente, que eu quero que caia no meu cotidiano, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero passar a palavra para o pastor Alexandre, que tem, né? Faz daqui o que o senhor quiser, pastor. A casa é sua.
né? E o prazer é todo nosso de tê-lo mais uma vez conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, queridos irmãos, Shabbat Shalom para todos, Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, aliás, o segundo encontro dos amigos de Sião aqui no litoral, e de fato para nós, os amigos de Sião, é uma grande alegria, temos o apoio dos pastores e das igrejas aqui no litoral, para darmos então continuidade ao nosso ministério aqui também no litoral, e queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, aos pastores, aos obreiros e também às igrejas que têm recebido o Ministério dos Amigos de Sião. É algo assim um pouco diferente, né? Novo para aqueles que não estão acostumados, mas tudo que estamos fazendo é dentro da Bíblia, dentro da cultura bíblica, e claro, todos nós vamos crescer um pouquinho mais em conhecer as Sagradas Escrituras na perspectiva judaico-messiânica, ou seja, dos judeus que creem em Jesus como Messias. E nos nossos encontros dos Amigos de Sião, presencial e live, né, online, nós temos vários atos, como por exemplo as notícias de Sião, a oração pela paz em Jerusalém e também um estudo com matemática judaico-messiânica, tá certo? E é isso que nós vamos fazer nessa noite, também cantar em hebraico algumas canções, né? E nessa noite vocês vão acompanhar a letra em hebraico, a transliteração, como se pronuncia, e a tradução daquilo que nós estamos cantando. E de fato, eu fiquei também emocionado ali, ao ouvir aqui o ensaio, né, do conjunto, que já está aí um tempinho aprendendo as canções, né, de ouvir o pastor Bira tocando o hino nacional de Israel no contrabaixo. Então, ele fez uma linha melódica do hino, eu vi, muito bonito, me emocionei, viu, William, nosso querido maestro aqui. Então, que Deus seja louvado através da vida desta igreja, e para mim realmente também é uma alegria, né, rever aí a Patrícia, a esposa do pastor Bira, e também a Priscila, e ver como Deus tem abençoado a vida de vocês, e para nós é uma grande alegria, tá certo? Então, deixa eu deixar então mais um detalhe claro para os irmãos. O que nós estamos fazendo é um encontro que nós fazemos lá em São Paulo já há muitos anos. Alguns irmãos do litoral já subiram, já participaram em outras oportunidades lá. Então estamos trazendo esse encontro para as nossas igrejas aqui no litoral, para que a gente conheça um pouquinho mais da cultura do povo judeu, da cultura do povo da Bíblia, para a gente entender mais as Sagradas Escrituras e adorar ainda mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como disse o pastor Thomas, nasceu de uma virgem judia numa cidade, né, da Judéia, Belém da Judéia, que morreu como judeu, foi sepultado, ressuscitou e vai voltar como judeu, tá certo? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, e para isso nós vamos fazer mais uma oração, mais uma tefilá, uma oração em hebraico. Eu convido vocês a ficarem em pé para fazermos mais uma oração nesse momento. E aqui a gente tem sempre a alegria de cumprimentar os irmãos que estão conosco online, né? A nossa irmã Sueli, o David, a Neide, a Gláucia, a Dora e outros queridos irmãos que estão no YouTube com a gente, e também aqui no Facebook nós temos o irmão Moura e outros irmãos, a Valda, Edemir, né? A Igreja Batista Bíblica aqui do Rio Branco, Jardim Rio Branco, participando, Gilberto também conosco. Então, nosso Bruhim Rabaim, sejam todos bem-vindos, e vamos orar ao Eterno neste momento. Pai, queremos te adorar, te louvar e te bendizer neste encontro dos amigos de Sião aqui na Igreja Batista Bíblica do Jardim Rio Branco, na cidade de São Vicente. Quero rogar ao teu Espírito Santo que conduza cada ato desse encontro, desse culto que fazemos na tua presença, e que nesse Kabbalat Shabbat, ó Deus, nesse início de sábado, recebimento do sábado, o Senhor dê a paz a cada um. Quero rogar, meu Deus querido, também sobre a tua bênção, sobre a vida desta igreja, do pastor, a sua família e todos os irmãos que vieram de outras igrejas que estão participando aqui presencialmente. Também rogo a tua bênção sobre aqueles que estão online conosco, no lar, no trabalho, onde estiverem, ó Deus, que possam ser abençoados e tocados pelo Senhor. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço por tudo. Bashem Yeshua Hamashia, em nome do Senhor Jesus o Messias. Amém. Podeis sentar, irmãos.
Vou pedir para o Gabriel colocar aí o primeiro slide, né, para vocês acompanharem. Uma foto só para vocês saberem, né, daqueles que participam do encontro dos amigos de Sião lá em São Paulo. E depois, no final, nós vamos fazer uma foto também e depois postar no Facebook dos amigos de Sião, né, marcar aí a presença aqui com os irmãos, tá certo? Então, vamos ver ali. Olha aí, muito bem, acho que dá para... Daqui a pouco o Gabriel vai postar aí também para os irmãos. Então, essa é a foto lá de São Paulo. Nós vamos ter uma foto aqui também, né, no final, marcando esse segundo encontro dos amigos de Sião no litoral. E agora, no próximo tópico, né, foi a oração que eu fiz. E vamos então agora para as notícias de Israel, com o nosso repórter aqui, o irmão Joseph, que vai chegar e vai compartilhar com a gente, porque Israel é bem mais do que você está acostumado a ver, ouvir ou a ler. Obrigado, pastor. Shabbat Shalom a todos. É um prazer enorme estar aqui também. E nós costumamos querer saber notícias de quem a gente gosta, de quem a gente tem amizade. E nós nos intitulamos Amigos de Sião. Então todo amigo quer saber do outro amigo, quer saber notícias, né? Quer entender, porque também o cristão, além de amigo de Israel, o cristão que sente fome da palavra, fome da Bíblia, ele entende que, sabendo notícias de Israel, ele consegue entender muita coisa, da escatologia, da Bíblia. Então isso é muito importante. Então nós, amigos de Sião, temos esse hábito. Talvez pareça meio estranho para aquele que está começando agora a entender, a entrar em Amigos de Sião, né? Poxa, mas por que notícias de Sião? Por esse motivo, por esses motivos todos que eu coloquei, né? Então, eu separei aí algumas notícias, nós separamos a equipe, com a ajuda do pastor Thomas, inclusive, e se deixasse a gente ficaria aí horas falando e dando notícias de Israel, notícias de Sião. Então a gente realmente tem que fazer uma seleçãozinha, a gente às vezes não sabe qual escolher de tanta notícia interessante que há e que dá para refletir. Mas separamos aí algumas notícias, se eu não me engano são 6, e vamos a elas. A primeira notícia, não sei se isso, é um pesquisador israelense que combate as falsas alegações de que os árabes são nativos da terra de Israel e reafirma a verdade de que essa terra historicamente sempre pertenceu ao povo judeu. Então essa notícia é muito importante, né? A mídia e até as publicações acadêmicas estão repletas de afirmações de que Israel está ocupando, entre aspas, como que invadindo, né, o que eles chamam de Palestina histórica. E é um assunto muito interessante porque a maioria, a gente ouve Palestina se referindo à Terra Santa, a Israel, e não é bem assim, né? Isso é um tema até para a escola bíblica aí, para explorar bastante. Ou seja, a Palestina histórica, que seria Israel, Gaza e Judéia e Samaria, ou, em seus termos, a Cisjordânia. É ineficaz tentar se envolver em longas discussões sobre a história e os fatos que mostram que são os judeus, os indígenas, os donos da terra. Todos nós sabemos que os sentimentos falam mais alto do que os fatos, e os propagandistas pró-palestinos usam a emoção de uma forma que até agora frustrou as tentativas de Israel de esclarecer as coisas. Também sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E agora temos aquela foto, que é essa foto que apareceu, a primeira foto é um mapa, né? Que na verdade é um mapa de aproximadamente 700 artigos
700 antigos assentamentos israelitas e locais sagrados em toda a história da terra de Israel. São 200 locais adicionais que foram descobertos por arqueólogos. Então essa foto aí, esse mapa, né? Mas ainda não identificados. Também serão adicionados ao mapa. O mapa foi desenvolvido por Michael Eshed e colocado na internet. Está em hebraico e inglês, com o hebraico a ser adicionado no futuro. Seu site é encontrado em Eretz.net, onde Eretz significa terra e Il, né, é o pequeno formulário internacional para Israel. Então, muito interessante e vale a pena aqui a gente destacar. A segunda notícia que nós separamos é sobre o Partido Azul e Branco que está derrubando o governo em Israel. Israel está prestes a entrar no período de sua 4ª eleição em 2 anos, irmãos, revelando uma anormalidade total no sistema político e social israelense. Os irmãos, não sei se conseguiram acompanhar aí, Israel teve um momento de eleição, muitos se levantaram aí contra o atual, o que era, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e aí fizeram eleições com o Gantz, o Benny Gantz, que inclusive era um ministro, né, e eles ficaram disputando aí as eleições, até que era para ter a 3ª eleição, e aí eles entraram em acordo, eles quem? O Netanyahu e o Gantz, e aí se uniram, um iria ser o primeiro-ministro durante 3 anos aí, o outro pegava os outros 3 anos. Mas agora teve uma desavença entre eles, desfizeram esse acordo e estamos aí para ver uma 4ª eleição em Israel. Então, em 2018, quando a direita política se dividiu, perdeu a maioria dos assentos do parlamento e deixou a sociedade sem possibilidade de atingir a governabilidade novamente. Após a 3ª eleição, quando Benny Gantz abandonou o Azul e Branco, que é um partido político dele, e fechou o acordo com um mandato compartilhado com Bibi Netanyahu, que era mais ou menos o que eu estava explicando aos irmãos, do Likud, do partido Likud. Todos imaginaram e falaram que Bibi não ia querer sair depois de 2 anos e ceder o cargo, eu falei 3, mas são 2, o cargo de primeiro-ministro a Gantz, conforme o combinado. Mas foi Gantz e o Azul e Branco que agiram. No parlamentarismo, o primeiro-ministro pode dissolver o governo e chamar eleições por decreto, isso em Israel. E parlamento pode fazer o mesmo pelo voto. São necessárias 4 votações para que isso ocorra. A primeira já aconteceu. Dias depois, o comitê da casa, né, do partido do Gantz, do parlamento, cuja maioria dos membros é do Azul e Branco, que aí sim era do partido do Gantz, que é o adversário hoje do Netanyahu, pelo acordo de governabilidade anterior, votou para que o processo fique com ele mesmo e não seja enviado para o Comitê de Constituição, Leis e Justiça. Isso dá ao Partido Azul e Branco a responsabilidade de definir a data das novas eleições, se a medida passar pelas próximas 3 votações parlamentares, o que provavelmente vai acontecer. Então, irmãos, vamos orar, né? Vamos pedir orações aí para essas eleições, para essa parte política de Israel, assim como aqui no Brasil a política é complicada, nós já nascemos e estamos acostumados com isso. Lá em Israel está um pouco complicado e merece aí as nossas orações dos amigos de Sião para com Israel, né? Aliás, a Bíblia, Deus sempre pede para que a sua igreja, o seu corpo, ore pela paz de Jerusalém, ore pelos judeus, pela sua conversão e por Israel, por Jerusalém. Vamos orar então pela política também de Israel. A próxima notícia, irmãos, é sobre
a ONU, né? A gente sempre traz uma notícia que envolve a ONU aí, que por incrível que pareça é contra Israel. Sempre tem uma medida que não é a favor de Israel. Então, o comboio de tropas da ONU, olha que interessante, entrega suas armas, a ONU entrega, um comboio da ONU entrega suas armas para civis do Hezbollah, que é um adversário ferrenho de Israel, quer ver Israel exterminado, extirpado da face da terra. Isso não gera notícias internacionais, a gente não ouve aí notícias sobre isso. É uma situação até bizarra, né? Um comboio, então lendo a notícia, um comboio de veículos blindados de transporte de tropas da ONU fazia uma patrulha de rotina no sul do Líbano e voltava para a base dela, como sempre acontecia. Ao passar pela aldeia de... nome complicado aqui, eu vou ler só o final aqui. Al-Sayad, os veículos brancos dos capacetes azuis, que é como são chamados as tropas da ONU, foram cercados pela população civil e os militares profissionais da Unifil desrespeitaram uma das ordens primordiais para qualquer soldado. Eles simplesmente entregaram suas armas e equipamentos individuais. Então tem um soldado com armamento, metralhadora, granada, etc. Eles simplesmente, esses soldados começaram a entregar seus equipamentos para esses civis. E isso não aconteceu mediante a pressão de armas ou soldados inimigos, mas simplesmente civis. Sabe quando o civil geralmente rodeia uma tropa, pede um alimento, pede alguma coisa? Eles começaram a fazer isso e eles começaram a entregar as armas, né? Só conseguiram deixar a aldeia após a chegada de uma força do exército libanês. Tecnicamente, Líbano e Israel estão em guerra e a Unifil, com um contingente de 10.500 soldados, que patrulha a área entre os dois países desde 1978, é antigo o negócio. Sempre com uma tendência favorável, obviamente, ao Hezbollah, não a Israel, que controla o sul do Líbano aí, como nós sabemos. Mas daí a entregar armas militares a civis e ficar por isso mesmo é algo vergonhoso e espantoso. O incidente ocorreu na sexta-feira, 4 de dezembro, e não há informações, até então, sobre a nacionalidade desses soldados da Unifil envolvidos, que são da ONU, né? Então, realmente é algo preocupante, não sai na mídia, que chama a atenção, é espantoso, vergonhoso, ainda mais vindo da ONU, que diz que é um órgão que luta pela paz mundial, pela união das nações, mas quando se trata de Israel, preferem apoiar um Hezbollah, que tem uma raiz aí muito forte, terrorista, né? A apoiar a verdade, não precisa apoiar Israel, apoiar a verdade, né? Bom, irmãos, a penúltima notícia é que a bandeira israelense e faixa com a frase "Obrigado, Mossad", são exibidas na capital, olha só que interessante, iraniana, após a morte daquele cientista nuclear, não sei se os irmãos ficaram sabendo aí alguns meses atrás, que era um dos responsáveis, era um cérebro, né, dessa política nuclear iraniana, né? Então, dentro do Irã, nós vemos aí, acho que, isso aí, vemos ali, tá ali, não sei se dá para ver, a frase ali, com a bandeira, dentro do Irã, na bandeira, esse "Obrigado, Mossad". Então, imagens de uma bandeira israelense acompanhadas de um banner com a frase "Obrigado, Mossad", colocadas em uma ponte em Teherã, se espalharam pelas mídias sociais na noite dessa segunda-feira, 14/12, após o assassinato do cientista nuclear iraniano Mohsen Farizadeh, que autoridades iranianas atribuíram a Israel, como sempre. A bandeira teria sido hasteada em uma ponte no bairro de Pars,
na capital iraniana. As imagens, junto com o vídeo, foram publicadas no Twitter de Farid Online, que tweetou que as recebeu de Teherã. A conta da mídia social da inteligência de código aberto, IntelliTimes, tweetou que pôde verificar a autenticidade das fotos e do vídeo com base nos veículos vistos no vídeo e no anúncio do Khaled Dairi atrás da bandeira. A lei iraniana proíbe o uso de bandeiras, símbolos ou sinais israelenses. Isso é inaceitável. Sem esquecer, irmãos, que o Irã é o que encabeça, inclusive, a prega que Israel tem que ser exterminado do mapa, exterminado da terra. Eles odeiam Israel. Então ela proíbe bandeiras, símbolos e sinais israelenses. Iranianos e visitantes do país supostamente associados a Israel acabaram presos ou executados no passado. O Irã muitas vezes reprime brutalmente os protestos contra o Estado, com alguns deles recebendo penas de prisão e morte. Em meio a protestos antigovernamentais no início de 2020, os estudantes de Teherã evitaram pisar nas enormes bandeiras americanas e israelenses colocadas à sua frente em locais públicos. Fakhrizadeh foi uma das primeiras autoridades por trás do programa nuclear do Irã e foi o primeiro chefe do projeto Ahmad, o programa de armas nucleares do país, do Irã. E depois a Organização de Inovação e Pesquisa Defensiva, SPND, que Israel afirma ter continuado o trabalho conduzido pelo projeto Ahmad. O Irã culpou Israel por assassinato desse cientista, né? E ameaçou retaliação, como sempre. Bom, irmãos, e a última notícia é interessante também, né? Um pouco mais leve. É que um sheik dos Emirados Árabes Unidos compra metade de um time de futebol, que é o Beitar Jerusalém. Comprou. Então, um sheik árabe, né, dos Emirados Árabes, comprar um time israelita chega a ser hoje em dia até... Então, é o que nós estamos vivendo, aproveitando e falando um pouquinho, que é uma notícia que está rolando aí, os irmãos devem estar percebendo, rolando na mídia, né? Que Israel está fazendo uma série de acordos de paz. Isso é uma profecia, nós estamos vivendo isso. O último acordo aí foi Marrocos, que a reportagem que eu li, inclusive no dia 11, na sexta-feira passada, a matéria dizia que era um país árabe. Não é. Marrocos não é um país árabe, ele é um país muçulmano. Mas entrou em acordo, foi o último a entrar em acordo com Israel, fechar esse acordo de paz, de comercial com Israel. Então nós estamos vivendo isso. E com isso começamos a ver uma série de outras consequências aí interessantes. Uma delas é esse sheik comprar esse time, metade do time de futebol de Jerusalém, de Israel. O membro da família real dos Emirados Árabes Unidos comprou metade de um time de futebol de Jerusalém. O sheik Hamad bin Khalifa al-Nahyan, acho que é isso, comprou 50% das ações. Investirá 300 milhões, ou seja, vamos falar em dólares, né? 92 milhões de dólares, é muito dinheiro, no time Beitar de Jerusalém, na próxima década. De acordo com o clube de futebol, Beitar Jerusalém saudou o negócio como histórico e emocionante. A parceria ocorre 3 meses depois de Israel e os Emirados Árabes estabelecerem relações diplomáticas, aquilo que eu estava falando. Um comunicado no site oficial do clube citou o sheik dos Emirados Árabes Unidos, referindo-se a Jerusalém como a capital de Israel. Olha só, quem diria que os Emirados Árabes iriam admitir aqui que Jerusalém é a capital de Israel? Realmente estamos vivendo tempos incríveis e importantes.
uma posição não compartilhada pelos líderes do país do Golfo Pérsico. Aí abre aspas, né? Estou comovido por ser parceiro de um clube tão estimado e em uma cidade, a capital de Israel e uma das cidades mais sagradas do mundo, disse Ben Khalifa, o que comprou, né, essas ações. Ouvi muito sobre as mudanças que o clube está passando e como está sendo administrado e estou muito feliz por participar disso. Beitar, um dos principais times de futebol de Israel, é conhecido por sua longa história de sentimento anti-árabe e anti-muçulmano e é o único clube que da Liga Israelense, que nunca teve um jogador árabe muçulmano. Perfeito, irmãos? Então, tem muito mais outras notícias, mas isso é para que os irmãos possam ir se acostumando, possam ir se interessando. É muito interessante a gente ver, olhar para Israel e perceber o que está acontecendo aí no mundo em relação à Bíblia e às profecias. Tá ok, irmão e irmãos? Passar para o pastor Alexandre. Muito bem, as notícias são para a gente se informar e saber o que está acontecendo com Israel, o Brasil e o mundo, né? Para orarmos pela paz em Jerusalém. Então, convido mais uma vez vocês a colocarem em pé. Vou pedir aqui para preparar um microfone aqui para a irmã Vanessa, que vai chegar. E ela está várias funções, ela e o Ivan, né? Mas ela vai vir aqui agora para orar pela paz em Jerusalém. Olha só, esse é o cuidado do marido com a esposa. Ó, ele está higienizando o microfone. A Vanessa vai chegar aqui então e vai orar. E depois, na sequência, ainda em pé, vamos aprender a cantar em hebraico. Inclusive, vamos cantar essa noite o hino nacional de Israel. Tá certo? Senhor, oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelos irmãos que estão aqui. Te agradecemos pela viagem que o pastor e a sua comitiva fez até aqui em segurança, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar de portas abertas, Senhor, conhecendo um pouco mais sobre o Teu povo, sobre os costumes deles e sobre a nossa própria história, porque somos agora, Senhor, parte deste povo. Nós te agradecemos, ó Deus, e nesse momento te pedimos, Pai, que a tua mão seja sobre Israel, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando aquele povo, ó Pai, dando direcionamento, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, reunindo os teus servos e os teus filhos, Senhor, ali, Senhor, de volta debaixo, Senhor, das tuas asas, que, Senhor, que eles possam, Senhor, conhecer, Senhor, e reconhecer, Senhor, a Cristo Jesus, Senhor, como Senhor e Messias de suas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, Senhor, fazer parte, Senhor, deste trabalho e que, ó Deus, através das nossas vidas e das vidas dos missionários, ó Deus, daqueles que podem estar ali, Senhor, eles possam ouvir, Senhor, e reconhecer Jesus. Abençoa, Senhor, o restante deste culto, Pai. Abençoa, Senhor, este trabalho, Senhor, ao longo de 2021 e que possamos, Senhor, ser luz, Senhor, em todo o tempo. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos pela Tua graça que vem nos sustentando até hoje, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Som. Só ligar, tá? Obrigado. Som. 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 Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Bom, este é o momento de nós louvarmos a Deus e cantaremos em hebraico. Temos aqui no telão projetado para vocês como se pronuncia. Ali em cima vocês estão vendo as letras em hebraico e embaixo
como se pronuncia com as letras do nosso alfabeto. Vamos fazer um pequeno treino? Digam depois de mim: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mais uma vez: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um sábado de paz. Vamos cantar? Amém. Bom, para ensaio até que foi mais ou menos, né? Foi bom, né? Agora vamos para valer então? Vamos para valer então? Já pegaram aí, né? Vamos repetir com o irmão? Fala de novo, irmão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então vamos de novo, para ensaio ficou bom. Agora, como diz aqui, vamos a Vera agora, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, Amém. Ficou bom? Ficou bom agora. Baruch Hashem. Glória a Deus. Amém. Bom, irmãos, vamos aprender o segundo cântico. É preciso de um pouquinho de treino de hebraico. Olhem, ali está escrito Reveinu Shalom Alechem. Nós trazemos paz para vós. A palavra Alechem ali está escrito com a letra CH. Mas vocês devem pronunciar como se fosse um RR, como na palavra carro, bem forte. Então digam depois de mim, Alechem. Alechem. Mais uma vez para fixar, Alechem. Alechem. Vamos dizer a frase toda? Reveinu Shalom Alechem. Reveinu Shalom Alechem. Mais uma vez. Reveinu Shalom Alechem. Muito bem, vamos cantar então. Reveinu Shalom Alechem. Reveinu Shalom Alechem. Reveinu Shalom Alechem.
ישוע מלך המלכים, היי היי וקיים, ישוע מלך המלכים, היי היי וקיים. Eu acho que faltou a gente ensinar. ler a segunda parte, Segunda né? parte, gente. Não Pessoal. saiu a segunda parte. Bom, eu vou falar o trechinho que cantamos, então. Som, som. Irmãos, só a segunda parte, desculpem. Nós falamos assim, David, vocês conhecem em português como Davi. Som, som. Melech, ou CHI, Melech Israel. Davi, o rei de Israel. Hai, Hai, Vekayam, vive, vive e para sempre. Podem dizer, David Melech Israel. Hai, Hai, Vekayam. E a segunda, o nome do Messias em hebraico, Yeshua Melech HaMelahim. Melech HaMelahim. Em português, Jesus, Rei dos Reis. Hai, Hai, Vekayam. Hai hai וקיים. Vive, vive e para sempre. Som. Canta de novo? Agora que aprendemos, foi o treino. Foi o treino. Então vamos cantar mais uma vez, irmãos. Agora vai. Veio Shalom Aleichem, veio Shalom Aleichem, veio Shalom Aleichem, veio Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, veio Shalom Aleichem, veio Shalom Aleichem, veio Shalom Aleichem, veio Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. David Melech Israel, Hai Hai Vekayam. David Melech Israel, Hai Hai Vekayam. David Melech Israel, Hai Hai Vekayam. Yeshua Melech HaMelachim, Hai Hai Vekayam. Yeshua Melech HaMelachim, Hai Hai Vekayam. Yeshua Melech HaMelachim, Hai Hai Vekayam. Amém. Amém. Agora foi. Glória a Deus. Irmãos, vamos passar para o próximo. Nós cantaremos o Hatikva, a esperança, o hino nacional de Israel. E ele diz assim, podemos passar a próxima para ler a tradução, é isso? Ah, em hebraico? Vou ler em hebraico para os irmãos. Ouçam, assim é o hino de Israel. Hatikva. Kol od balevav pnima, nefesh yehudi, ein letzion, tzofia. Od lo avda tikvatenu, hatikva bat shnot alpaim, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון, ירושלים. Enquanto dentro do coração a alma do judeu suspira, voltado para o Oriente em frente, o olho para Sião espia. Ainda não pereceu a nossa esperança, a esperança de 2000 anos de ser um povo livre na nossa terra, terra de Sião e Jerusalém, de ser um povo livre na nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Vamos para a letra. A letra. Bom? Tem alguma coisa da pronúncia? Bom, aqui no hino só tem uma das palavras que é Mizrah. Ali onde tem o CH no final é um som como aspirado. Mizrah, como se fosse um R. Mizrah. Ok? Alguma outra coisa? Então, vamos cantar. Levav Penima
poder sentar. Pastor Alexandre tem a oportunidade novamente. Muito bem, então antes de entrarmos no nosso estudo, na palestra, na pregação dessa noite, deixa eu dar aqui um Shabbat Shalom para o nosso querido irmão André, lá de Rondônia, Porto Velho, a professora Marlene, a nossa querida irmã Noêmia, o Luiz Henrique, o Hércules lá de Amarante, no Ceará, a irmã Maria do Espírito Santo, a Sueli Neide e tantos outros que estão participando no Facebook dos Amigos de Sião, e aqui no canal no YouTube nós também queremos dar um Shabbat Shalom para a Gláucia novamente, o Samuel Rapokizuki, a Janaína Cabral, também o Joaquim, o Simvaldo Vicente, o maestro Edielson, o pastor Mário, a irmã Uélia, a Salma, a Patrícia, o Ricardo Hilário, nosso querido irmão, conhecido de muitos aqui, o pastor Thomas e a dona Linda Guilmer, conosco aqui participando. Muito bem, são esses e outros que têm passado e deixado aí, né, o seu joinha, o seu ok, né? Então agora, antes de irmos para a mensagem, deixa eu desafiar todos vocês que estão conosco aqui na igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no Facebook, no Instagram, também nós temos o blog Notícias de Sião para você acompanhar essa e outras notícias, né, que os irmãos ouviram aqui nessa noite. E não deixe de dar o seu joinha, né, e também de compartilhar os vídeos dos Amigos de Sião com as pessoas que você acredita que tem interesse e gostaria de saber mais sobre a cultura do povo judeu, do povo da Bíblia, e também sobre as profecias e vários estudos que temos na perspectiva bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tá certo? Então faça isso e faça o seu comentário também depois que terminarmos a nossa transmissão, né? A live, dá lá o seu joinha, compartilha, mas também faça o seu comentário, tá certo? Bem, quero agradecer mais uma vez ao pastor Bira, também aos irmãos que tocaram, que ensaiaram aí a semana toda, né, para estar aqui nos conduzindo nesses louvores de Sião. Também os irmãos que vieram conosco lá de São Paulo, é sempre uma grande bênção ter aí a nossa equipe, o Gabriel cuidando ali da transmissão, o irmão Paulo Henrique, que depois vai ter uma participação também numa cerimônia que vamos fazer depois que terminarmos a transmissão, o irmão Joseph, a irmã Jane. Outros irmãos planejaram, pensaram em vir, mas infelizmente não conseguiram. Sabemos, né, o final de ano é sempre mais difícil, a programação, então uma pena, mas com a graça de Deus vamos estar dando continuidade nos próximos meses, e aí outros irmãos vão poder descer com a gente, participar e conhecer o trabalho que Deus está fazendo também aqui na Baixada, no litoral de São Paulo, tá certo? Então não deixe de orar, se envolver e participar. E depois nós vamos abrir, né, para o grupo que está aqui, para perguntas, curiosidades e respostas, tá certo? Mas os irmãos que estão em casa e quiserem participar também podem enviar a sua pergunta, a sua dúvida sobre o tema que nós vamos abordar nessa noite. Eu convido você novamente a se colocar em pé, aqueles que estão aqui no encontro dos amigos presencial na Igreja Batista Bíblica do Jardim Rio Branco, a abrir a sua Bíblia lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Enquanto você chega lá, deixa eu dizer para vocês, né, foi encerrado agora, né, na noite passada, a festa, a celebração de Hanukkah, conhecida como a festa das luzes, né? Esta festa, para vocês terem uma ideia, a única referência bíblica que aparece é no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, pois a história aconteceu no período interbíblico, o chamado 400 anos de silêncio, que vai de Malaquias até João o Batista, que foi registrada, né, nos livros não canônicos de 1º e 2º Macabeus. E tem um rabino que faleceu, acredito, se não me falha a memória, o ano passado. Ele vai dizer que se não houvesse Hanukkah, a festa das luzes, não poderia ter havido Natal, pois a nação de Israel, nesses 400 anos, correu sério risco de deixar de existir como povo de Deus, pois foram atacados por fora e por dentro,
né, pelos impérios que surgiram, aqueles impérios que Daniel viu que surgiriam e que dominariam sobre Israel. Então ele tem uma frase muito boa que é: se não houvesse Hanukkah, haveria Natal? Então, se hoje nós vamos estar celebrando, né, a chegada do Messias, há 2000 anos atrás, naquilo que nós marcamos como a data do nascimento do Senhor Jesus, só foi possível porque os judeus não foram destruídos pelos inimigos e mantiveram a sua cultura, a sua língua, a sua tradição, a sua história e que permaneceram no seu país. Tá bom? Então isso é muito importante a gente ter esse contexto, porque o Natal copiou em algumas coisas a prática da festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Acho que todo mundo está comigo, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pai, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, a exposição da mesma, possa, ó Deus, nos mostrar as verdades eternas e aumentar a nossa fé no Deus único, vivo e verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Poder assentar e os irmãos em casa acompanhem comigo. Então, nessa primeira parte, que seria a parte da introdução, nós vamos ver que o mundo já havia experimentado 3 impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, né? E também o Império Grego, e que está experimentando no auge do Império Romano, que está dominando inclusive a terra de Israel. Uma outra coisa interessante nessa parte da introdução é que havia uma língua universal, que era a língua grega, falada inclusive pelo Império Romano. Enquanto os romanos falavam latim em casa, eles falavam nas suas correspondências e em público eles falavam a língua grega. Seria uma espécie de inglês hoje. Qual é a língua universal que nós temos hoje? Com a qual você pode se comunicar em qualquer lugar do mundo, inclusive nos países árabes e também em Israel. Qual é a língua? Português? Não, é o inglês. Então, na época do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus, a língua universal era o grego, tá certo? O judeu falava aramaico, mas também falava grego, e o hebraico era mais exclusivo para a sinagoga e para os sacrifícios, os ofícios no templo de Salomão. Só para os irmãos terem aí um pouco do contexto. Herodes, o idumeu, descendente, né, de Esaú, é que era rei em Israel. E aqui é muito interessante, porque foi justamente no período dos Macabeus que a família de Herodes foi conquistada pelos judeus. Eles são descendentes de Esaú, os edomitas. Eles foram conquistados pelos judeus, né, sob o governo dos Macabeus, e todos se converteram, inclusive a família de Herodes. E Herodes era da família real lá de Edom, da Idumeia. E olha que interessante, ele se casou com uma das filhas dos Macabeus, e ele então ascendeu a posição de liderança em Israel. Ele era um convertido ao judaísmo e, portanto, conhecia a Bíblia, conhecia as práticas e os costumes, e ali então ele foi ascendendo, e os Macabeus ficaram enciumados com ele, porque ele era muito esperto. O Herodes, aquele que vai querer matar Jesus, sabe? Ele era muito esperto mesmo. E os rasmoneus perceberam isso. O que fizeram? Expulsaram ele de Jerusalém. Ele foi buscar asilo político, sabe aonde? No Egito, com uma rainha muito famosa. Quem foi a rainha mais famosa do Egito? Quem sabe? Cleópatra. E ela mandou ele para os cuidados de César Augusto, lá em Roma. Por isso que quando Roma conquista Jerusalém, conquista Israel, quem que eles mandam como rei de Israel? Herodes. Tudo isso está nesse período que prepara a chegada de quem? De Jesus. Que a Bíblia, como lemos aqui, fala sobre plenitude dos tempos. Havia um governante em Israel, havia uma língua universal, havia um império mundial, e tinha mais uma coisa muito interessante naquela época: as estradas romanas. Estradas romanas que ligavam o mundo todo a Roma. É por isso que tem um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Por causa das estradas. Mas tinha um detalhe, irmãos, que os governadores do estado de São Paulo e do Brasil copiaram, que é o pedágio. Nessas estradas já havia pedágio. É muito interessante isso que eu estou falando, porque tem algumas cidades na Europa, como por exemplo, eu conheci um irmão alemão,
que ele falou que nasceu de uma estrada com mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e que funciona igualzinho as ruas lá em São Paulo. A cada 2 anos eles asfaltam lá em São Paulo. Não sei quem vai para São Paulo, quem está me acompanhando aqui sabe. E é sempre nesse período de eleição que geralmente depois vem as chuvas e o que acontece? Buraco novamente. Então, perceberam que os políticos são os mesmos, independente da época, né? Bom, dito isto, esse é o contexto histórico para a chegada do Messias. E o apóstolo Paulo, olhando para isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama de quê? Plenitude dos tempos. Ou seja, o mundo estava preparado para receber Jesus. Não podemos esquecer isso. Tudo estava caminhando para a chegada de Jesus, o Salvador do mundo, o Messias de Israel. No próximo slide nós temos aí o detalhe importante, e agora já vimos a parte histórica, rapidamente, é claro, mas vamos agora para a parte profética. Por exemplo, o Messias nasceria em Belém. Isso é muito interessante e a profecia está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O que vamos fazer agora é olhar as profecias messiânicas. O que são as profecias messiânicas? São textos do Antigo Testamento, do Tanar, que falam da obra, da pessoa e da vida do Messias. Eu convido você então a ir comigo lá para Miqueias, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 2 a 5. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5. Diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Percebam que a origem dele é lá do início da criação, mas que vai antes disso, do tempo da eternidade. Portanto, esse que vai reinar em Israel, ele é eterno. Versículo 3: Portanto os entregará até ao tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Essa segunda parte da porção que acabamos de ler, ainda não se cumpriu na história de Israel, é futuro, vai se cumprir na segunda vinda do Messias. Na primeira vinda se cumpriu aquele que nasceu lá em Belém. E aqui nós temos algo interessante para destacar aqui no contexto da profecia, é que está escrito Belém. Belém em hebraico quer dizer Beit Lehem. Alguém sabe o que quer dizer Beit Lehem em hebraico? Se tiver algum português aqui, diria assim, padaria. O que quer dizer padaria? Casa do pão. É o que significa a palavra Belém. Em hebraico significa casa do pão. Olha que interessante. Porém tem um detalhe. Que Belém que é essa? Da Judéia e Efrata. Porque havia o quê? Outra Belém. Percebam que a profecia bíblica não dá margem para erro. Se tem 2 Belém, o profeta, inspirado por Deus, vai dizer qual Belém que é, para não confundirem, porque tem mais de uma. Olha a precisão da palavra de Deus. Belém, Efrata. Não é qualquer Belém. Eu não sei se você sabe aquela história do jogador de futebol que foi jogar lá no Pará, e depois do jogo perguntaram para ele, né, o que ele achou do jogo. Ele falou que foi bom o jogo, mas ele estava emocionado por estar na cidade onde nasceu Jesus. Mas a Belém do Pará não é a cidade onde nasceu Jesus. Bom, não sei se é verdade ou não, se é uma lenda ou não, mas a história ficou. Tá bom? Então é interessante a gente destacar isso. Pode colocar o próximo slide, falando aí do nascimento do Messias em Belém. Essa é uma foto atual de Belém. E aqui eu quero destacar algumas coisas interessantes. Belém da Judéia. Aqui então é reconhecido o lugar do nascedouro do Messias. E aqui então eu quero destacar algo interessante. Hoje Belém
é uma cidade de palestinos. Sabe o que isso quer dizer? Que não nasce judeus lá. Só nasce quem? Palestinos. Então, na minha classe de hebraico, nós estávamos estudando sobre alguns lugares em Israel. E aí então foi mencionado Belém. E eu falei na classe com os meus amigos que o Messias deveria nascer em Belém. Aí uns colegas judeus olharam para mim e falaram assim: mas em Belém só nasce palestino. Aí o que eu respondi para eles? Por isso que o Messias já nasceu lá, há 2000 anos atrás. Perceberam? Que interessante isso. Próximo slide. Bem, outra coisa que a última sentença dessa porção que nós lemos, né, indica claramente que não se trata de um governador comum de Israel, pois Israel teve governadores, reis, né, e o mais famoso é Davi. E sim, de que nasceria em Belém o Rei Eterno, que frequentemente se manifesta em aparições pré-encarnadas como o anjo do Senhor. Por que falou que o seu tempo é desde a antiguidade? Porque desde o início o Senhor vem se revelando a quem? Aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a Josué, né? Aos pais de Sansão. Lembra o anjo do Senhor se apresentando a eles? Por isso que o texto está dizendo aqui claramente para nós, e cujas saídas são desde os tempos antigos, mas que vai antes, desde o tempo da eternidade. É interessante porque Jesus vai falar assim para os fariseus: antes de Abraão eu sou. Lembram disso? Como você não tem nem 50 anos ainda, como você conheceu Abraão? Como é que você pode ser antes de Abraão? Porque ele é eterno. É o que o texto está dizendo para a gente. Hoje nós sabemos qual é o nome do Messias, mas na época Miqueias não sabia quem que era o Messias. Ele só sabia que o Messias seria eterno, desde os tempos antigos, e nasceria onde? Em Belém. Próximo, nós temos aqui uma outra profecia que fala da chegada do Messias, que é a estrela. Antes de falar da estrela de Belém, quem nasceu em Belém, super famoso, que foi antes de Jesus, o seu antepassado, e Jesus descende dele? Davi. O rei Davi também nasceu em Belém. Ele era da tribo de Judá, ele era um belemita, descendente de Jessé, tá bom? Que vai ser descendente do quarto filho de Jacó. Alguém lembra o nome do quarto filho de Jacó? Judá. Alguém sabe o que quer dizer Judá? Louvor. Interessante que Davi gostava de louvar a Deus, né? Bom, próximo slide agora sim. Eu quero mencionar a estrela de Belém. Você já ouviu falar dessa estrela? Claro, está na Bíblia. É muito interessante, porque nós temos, é claro, várias questões de debate na igreja evangélica, no Brasil e no mundo, por exemplo, sobre questões, né, sobre a árvore de Natal. Tem aqueles que são a favor, tem aqueles que são contra, e tem razões para isso e razões para aquilo, e nós não vamos entrar nessa discussão, porque é uma discussão que não tem fim. Porém, o que eu vou apresentar para vocês agora, antes de olharmos a profecia, é a pergunta que foi feita a um rabino. Os judeus não celebram o Natal, eles celebram na época do Natal, na proximidade da época do Natal, a festa chamada de Hanukkah, a festa das luzes. E aí então perguntaram para o rabino: por que nós judeus não podemos ter uma árvore de Natal? E o rabino respondeu: porque a árvore de Natal é verde, e verde fala da primavera, da época do nascimento de Jesus. É assim que ele respondeu. E não podemos ter árvore de Natal porque ela tem um formato triangular. E o formato triangular lembra o quê? A Trindade. E pior, aí em cima coloca uma estrela, e essa estrela cada um é responsável por si. Eu estou falando o que o judeu vê em relação sobre o assunto. Isso eu tenho escrito. Ele respondeu isso numa revista judaica de circulação nacional. Bom, tem uma outra que eu coloquei inclusive, né, no Facebook dos Amigos de Sião, que é o seguinte: se você pegar a árvore de Natal, um judeu falando, e você virar ela de cabeça para baixo, você vai ter a Hanukkah. A Hanukkah é o castiçal, né,
que eles vão colocando uma lâmpada por noite, uma luz por noite, uma vela por noite, para lembrar o milagre da dedicação do templo, quando os macabeus venceram dos gregos sírios, da época do Antíoco Epifanes. E se você quer saber mais sobre esse assunto, nós temos no canal do YouTube dos Amigos de Sião um estudo sobre Hanukkah, gravado na sexta-feira passada, tá certo? Vocês acessem lá depois e vocês vão entender melhor sobre essa festa, tá certo? Muito bem. Outra coisa interessante é, de fato, a profecia. Vá comigo então para Números, capítulo 24, versículo 17. O interessante aqui é que quem está falando não é um crente, não é um profeta de Israel. Quem está falando aqui é Balaão, e ele não é judeu, ele não é dos profetas de Israel, porém, olha o que ele vai dizer, e é muito interessante essa fala, e esta é a profecia que aponta para a estrela de Belém, que nós conhecemos como estrela de Belém, né? Desde o nascimento do Senhor Jesus. Estão comigo? Leia então comigo a palavra de Deus, que diz assim, Números 24, 17: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Uma referência aos inimigos de Israel. Bem, esses chamados, que nós vamos ver já já, magos, eles acompanharam essa estrela, que nós sabemos que na verdade eram astrônomos. O que é um astrônomo? Aquele que estuda sobre os astros e as estrelas. Eles entendem qual é a relação da Terra com esses astros, que Deus disse que iria criá-los, e as estrelas governariam a noite, o sol governaria o dia, e haveria uma relação entre esses seres, né, esses astros, essas estrelas e a Terra. Então você tem as luas, você tem a questão de maré, você tem essas questões todas, inclusive de plantações e colheitas, envolvendo aí acompanhar o ciclo da lua, tá certo? É claro que tem alguma superstição aqui, outra ali, porém, tirando a superstição de lado, nós temos aquilo que é cientificamente comprovado, da influência da lua em relação à Terra e assim por diante. O que eu quero destacar aqui, que eu acho que vale muito a pena, é o seguinte: quando olhamos para esses magos que vieram do Oriente, que eles estavam observando os astros, eles viram uma estrela que nasceu, eles perceberam algo diferente nisso, e aí eles associaram com essa profecia. A pergunta é, como é que eles sabiam dessa profecia? Porque nós não podemos esquecer que os judeus foram levados cativos por Nabucodonosor para onde? Para a Babilônia. Sabe no que a Babilônia era famosa, além dos jardins suspensos? Em observar os astros e as estrelas. Eles tinham aquilo que era chamado de zigurates. São pequenas estruturas assim redondas que vai subindo para eles observarem melhor as estrelas. Então eles desenvolveram muito essa questão da astronomia. Claro, misturaram com astrologia, e aí temos toda a questão do paganismo. Porém, eles tiveram uma influência de um profeta que foi levado cativo para a Babilônia e que escreveu acerca do futuro, inclusive falou acerca do Messias. Quem foi esse profeta? Daniel. Então esses sábios do Oriente tinham acesso a essas informações através da literatura bíblica que foi levada no cativeiro pelos judeus cativos e especialmente por Daniel. Vocês sabiam que até hoje tem o túmulo do profeta Daniel lá na Pérsia, na antiga Pérsia, atual Irã? Se você der um Google, você vai encontrar o túmulo do profeta Daniel lá no Irã. Também você vai encontrar o túmulo, sabe de quem? Da rainha Esther. Está onde? No Irã também. Está lá o túmulo. Tem umas famílias judaicas que cuidam até o dia de hoje. Então, nós temos evidências históricas da presença desses personagens bíblicos no Irã até os dias de hoje. Tá certo? Então, eles tinham acesso a essa informação. E quando eles vão para Jerusalém, eles falam o seguinte: onde está aquele que é nascido, o quê?
Rei dos judeus. E para quem eles perguntam isso? Para Herodes. Onde que Herodes estava? Em Jerusalém. Porque eles vêm acompanhando a estrela e eles vão para Jerusalém. Por que Jerusalém e não Belém? Porque eles estavam procurando o rei. E onde deveria estar o rei? Na capital. Mas depois eles vão ser levados até Belém. E aqui é interessante, aqui um detalhe importante para a gente colocar a cronologia ao nosso favor. Quando você lê a Bíblia, parece que tudo aconteceu muito rápido, né? Mas sabe quanto tempo levou para os sábios chegarem em Israel? Para andarem mais de 1000 quilômetros e só à noite e no lombo do jumento? 2 anos. Como é que nós sabemos isso? Porque lembra que o anjo apareceu para os magos e falou: não voltem para o caminho de Herodes? Herodes descobriu que eles foram para outra direção e ele mandou matar as crianças em Belém e na proximidade de quantos anos para baixo? Por quê? Porque ele perguntou para os sacerdotes onde deveria nascer o menino e perguntou para os sábios: quando que vocês viram a estrela? Então ele sabia que tinha ali 2 anos mais ou menos, e por isso ele vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas nisso Deus também fala com José, e José foge para onde? Para o Egito. Tudo isso para quê? Cumprir a profecia bíblica. A Bíblia é o único livro religioso que tem profecia, pois Deus é o único que pode dizer acerca do futuro, porque só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Próximo slide. Vamos aqui para o próximo assunto. O Messias também nasceria de uma virgem. Já vimos onde ele nasceria. Agora vamos ver nos profetas como ele nasceria. Abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, e nós temos aqui uma referência que deixa todos os estudiosos muito intrigados, pois o termo que é usado aqui, inclusive na Bíblia hebraica traduzida para o grego por judeus, é a mesma palavra, virgem mesmo. E não tem outra maneira. Inclusive, o termo que é usado para uma das matriarcas. Porque os judeus podem questionar, alguns estudiosos judeus questionam, dizendo: não é virgem não, é uma jovem apta para o casamento. Você pode ter uma jovem apta para casar, mas que não seja virgem. Entenderam? Mas o termo é virgem mesmo, inclusive assim está traduzido para o grego. Mesmo a outra palavra que existe, que é alma e betulá, a outra palavra também é aplicada para as matriarcas. Agora, se eles estão dizendo que se é a outra palavra, que não é, mas mesmo vamos supor que seja, eles estão dizendo que as matriarcas não eram virgens quando casaram, porque a Bíblia diz que eram. Estão entendendo como a Bíblia o Espírito Santo foi sábio em escolher a palavra certa, precisa, para não deixar margem de dúvida? Então, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A palavra sinal em hebraico é ot, é pequenininho, ot. Sabe quando Deus usa isso aqui? Quando ele vai fazer algo que não é natural, é algo que é sobrenatural, ele fala sinal. Por exemplo, o arco é um sinal de que Deus não iria destruir a terra com água. E o arco só surgiu porque choveu pela primeira vez na terra. Como que a terra era regada? Então, um vapor regava a terra. Então o arco era o sinal, uma coisa que Deus colocou no céu. Não tinha antes. Não era algo comum, era algo extraordinário, porque pela primeira vez choveu na terra. Então perceba que sempre que a palavra ot aparece, é porque Deus vai fazer algo que não é comum, que não é normal, que é sobrenatural. É disso que o texto está dizendo para a gente. E o que é sobrenatural aqui? Acompanhe comigo. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Bem, é por isso que é um sinal, porque virgem não concebe, virgem não dá à luz. É necessário a participação aí
né, do ato com a pessoa do outro sexo, masculino. É por isso que é sinal, porque é algo miraculoso, sobrenatural. E para não ter dúvida, olha só o que diz o texto aqui: e chamará o seu nome Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. É disso que está falando o texto bíblico aqui para a gente. Percebo então, quando nós vamos lá para o Evangelho, né? Pode colocar o próximo slide, nós vamos ver isso. Abra comigo lá em Mateus capítulo 1 e vamos ler aqui o que é dito sobre essa passagem. Olha que interessante, o que o Novo Testamento vai fazer? Ele vai interpretar o Antigo. No Antigo nós temos a promessa e no Novo nós temos o cumprimento. Isso é muito importante a gente saber. Olha só, olha essa passagem de Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Bem, cá entre nós, realmente eu também, como José, precisaria ter uma revelação divina de um anjo para acreditar nessa história. Não é verdade? Se o anjo não aparecesse, você acreditaria? Se Deus não falasse com você claramente, você acreditaria? Não. Mas eu quero só dizer um detalhe, para não me delongarmos. E 16, que a mulher daria à luz uma semente, e essa semente ia pisar a cabeça de quem? Da serpente. E essa serpente iria ferir o calcanhar dessa semente, a semente da mulher, sem participação do homem. Por isso que Jesus nasceu de uma virgem, para cumprir o quê? A profecia. Próximo slide. Olha que interessante, avança comigo lá em Isaías novamente, volta para lá e avança para o capítulo 9. E olha só o que é dito aqui. Bem, é claro que na época de Isaías, provavelmente nem ele mesmo estava entendendo tudo que nós entendemos hoje, porque ele não tinha toda a informação, toda a revelação. Mas nós temos através do Novo Testamento. Então Isaías não entendia tudo, mas mesmo assim os estudiosos de Isaías vão dizer o seguinte: Isaías é o profeta messiânico. Por quê? Foi o profeta que mais falou acerca do Messias. Percebam comigo, ele não sabia o nome do Messias. Deus falou para Maria e falou para José qual seria o nome dele, mas não falou para Isaías. Pegaram isso? Ótimo. Isaías capítulo 9, acompanhe comigo aí o versículo 6 e o versículo 7, porque temos uma outra informação aqui. O Messias seria filho de quem? De Deus. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Guarda essa expressão aqui, porque não é só poesia. Tem uma informação muito importante aqui. O principado estará sobre os seus ombros. Perceba, não está, estará, é futuro. Não era ali para os descendentes do rei de Judá. Seria no futuro, não da realeza naquele momento, mas num futuro distante. E aí continua dizendo a palavra de Deus: e o principado estará sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, agora vem, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São nomes atribuídos a quem? A Deus.
É sério isso daqui. Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Mais uma vez, no futuro distante, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Acompanhe comigo então, que a esperança messiânica é reafirmada no Filho de Deus, através do nascimento de um menino. E aqui, irmãos, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, que ele será chamado de maravilhoso. Olha que interessante, como é que é em hebraico? Você achou que é o Pelé, né? É Pele em hebraico, essa é a pronúncia, bem parecido, né, com o Pelé, né? Só no som a semelhança, tá bom? Só para deixar bem claro isso aqui. Olha que interessante essa expressão. Esta palavra tem um sentido de sobrenatural, pois ele será o próprio Deus encarnado, nascido como um bebê. O Messias será maravilhoso em seu nascimento, em sua vida, em seu ministério, em sua morte, em sua ressurreição, em seu retorno. Ele será maravilhoso, uma maravilha, aquilo que não acontece todo dia e aquilo que quando acontece nos surpreende positivamente. Esse é o detalhe importante. No próximo slide, ele será chamado de Yoetz, que quer dizer conselheiro. Sua sabedoria é infinita e é personalizada em Provérbios 8. Os estudiosos judeus e evangélicos, cristãos de modo geral, entendem Provérbios 8 como a própria pessoa de Deus, que é todo sabedoria. E aqui está se referindo a quem? Ao Messias. 1 Coríntios 1, 24, Jesus Cristo é chamado de sabedoria de Deus. No próximo slide, ele vai ser, bom, até aqui você pode dizer, isso aqui pode ser um título para algum rei de Israel, mas e o próximo? El Gibol. O que quer dizer El Gibol? Deus forte. Isso pode ser uma pessoa, um homem, um ser normal? Não. Deus não compartilha o quê? A sua glória, a sua divindade, o seu poder. Então, El Gibor aqui, de fato, se refere ao Messias, o Deus encarnado. O Messias como Criador, doador e mantenedor do universo. Porque é o Todo-Poderoso, o El Gibor, o Deus forte, que fez, que criou. No próximo slide, esse outro título também é, sem sombra de dúvida, uma referência ao próprio Deus. Ele vai ser chamado de, pode passar o próximo, eu acabei de mencionar, Av-Ad, que quer dizer Pai da eternidade. Aí, meu querido, aquele que era, é e será para sempre, inclusive o Apocalipse fala sobre isso, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Pai da eternidade. Deixa eu dizer uma coisa bem interessante aqui, rapidamente com os irmãos, que eu acho que vale a pena mencionar. Qual foi, em Gênesis 1, a primeira coisa que Deus criou? Diz assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Quem sabe? Os céus e a terra? Não, para criar os céus e a terra, o que ele precisava? Antes da matéria. Princípio. O que é princípio? Medida de tempo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? O tempo. É por isso que o profeta Isaías está dizendo que ele é o quê? Pai da eternidade. Porque ele criou o tempo. E isso é interessante, porque nós adentraremos a eternidade. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, que é um dos mais profundos da Bíblia, vai dizer que Jesus será tudo em todos. É interessante quando você vai estudar a física de Aristóteles, e depois que a observação dele da natureza, e ele percebe que tem algo que vai além da matéria, ele vai escrever um segundo livro, que é Metafísica, além do físico, daquilo que a gente vê. E aí então ele vai dizer que tem a criação do primeiro motor. Ele vai falar da criação do tempo, porque para que essas coisas todas existam, precisa ter o quê?
tempo. Aí vai ser aplicado para Deus 2 termos em grego em relação a tempo: crono, que é o cronológico, esse tempo que está correndo, e tem o kairos, que é o tempo fora do tempo. Quem é esse que vive num tempo fora do tempo? Que é o criador do tempo? Deus. É disso que está falando aqui. O Av-Ad é o Pai da eternidade. Fecha parênteses, vamos então para o próximo slide, indo para a finalização da chegada do Messias. E ele seria Sar Shalom. O que quer dizer Sar Shalom? Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, é por isso que ele, que nós podemos dizer, porque ele é a nossa paz, como está escrito em Efésios 2,14, e em João 14,27 ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não tema, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele é o Sar Shalom, o príncipe da paz. É isso que os profetas viram, naquilo que nós chamamos de o primeiro Natal, que é a chegada do Messias. Bem, eu falei para vocês observarem, novamente, naquela palavrinha lá no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, algo interessante que eu falei que não era só poesia. Volta comigo lá novamente, Isaías 9,6, que diz: porque um menino nos nasceu. Onde o menino nasceu? Em Belém. De quem ele nasceu? De uma virgem. Agora a segunda parte diz assim, de Isaías 9,6: um filho se nos deu. Por que ele está dizendo isso daqui? Será que ele está apenas de forma poética repetindo a primeira linha como nos Salmos? Também, mas ele está dizendo mais. Ele está dizendo para mim e para você que o filho nunca nasceu, que o filho sempre existiu. Mas tem um detalhe: o filho foi dado. O menino nasceu em Belém, sabemos disso. Mas e o filho, onde ele foi dado? Na cruz do Calvário, em Jerusalém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É disso que o profeta está falando para a gente. O Filho foi dado na cruz, o menino nasceu na manjedoura lá em Belém. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, e nós então queremos agradecer a todos aqueles que estão participando online com a gente sobre o Natal, a chegada do Messias, e nós fazemos isso através dos profetas, apresentando o Messias para mim, para você, para todos nós, e assim os discípulos entenderam, assim os discípulos interpretaram as profecias messiânicas, e assim eles fortaleceram a fé em Jesus como Salvador. E nós agradecemos então a presença dos queridos irmãos aqui, e vamos agora abrir para perguntas, curiosidades e dúvidas. Não queremos nos delongar muito, então vamos ver se tem alguma pergunta aqui nos irmãos que estão no YouTube, também no Facebook, e depois a gente encerra a transmissão e vamos para a nossa última parte aqui com os irmãos, perguntas e respostas e a nossa cerimônia, tá certo? Então deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Só aguarde um pouquinho, deixa eu ler. A Glaucia está falando, sobre os palestinos, que ela acredita que vieram de Ismael, filho da escrava Agar com Abraão. Esses quem veio foram os árabes. Sobre esse assunto, quem são os palestinos, eu tenho um artigo escrito também, vocês podem buscar isso. Quem são os palestinos, eu respondo ali, e tem a ver com esse personagem que eu falei lá no início, Herodes, o Idumeu, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Bom, estão comentando umas coisas aqui do jogador de futebol. Aí nós temos a nossa irmã Esther desejando boa noite, que o Senhor abençoe a reunião, guarde no retorno para casa. A irmã Perpétua conosco, o pastor Timóteo também.
comentando aqui, participando. Agora deixa eu ver se tem no Facebook alguma pergunta. Senão a gente vai encerrar a transmissão, né? Deixa eu ver aqui. Sim, a irmã Noemi está perguntando: estes artigos estão aonde? Tem algumas coisas no YouTube, só fazer a busca sobre o assunto, ou também no site Gospel Prime, artigos que eu escrevi sobre esses assuntos, tá bom? A Marlene, nossa irmã Marlene, está dizendo: pastor Alexandre, e quando o Senhor Jesus nasceu, então, não foi em dezembro, porque os cristãos, em especial os evangélicos, adotam essa data? Bem, tem várias razões, uma explicação que mereceria um estudo. Não nasceu em dezembro porque é inverno no hemisfério norte e não dá para ter ovelhas fora, elas ficam nas cavernas, nos seus abrigos, e você percebe que os pastores estão com as ovelhas no campo. Então, ou foi da primavera, ou foi no outono, né, que é o mais aceitável. Inclusive, a festa das cabanas, Sukkot, é no outono, que é justamente nos cálculos mais próximo da data que nasceu o Senhor Jesus. Então, por que escolheram dezembro? Por uma razão muito importante. Não podemos esquecer que a festa das luzes foi uma vitória do povo judeu contra a assimilação do paganismo em Israel. Eles ofereceram uma porca no altar e construíram uma estátua a Zeus lá no altar junto ao templo, no ano 168 a.C. E que havia uma influência pagã sobre o povo judeu. Então, por exemplo, os imperadores romanos adoravam um deus que está ligado com o solstício de inverno. Então, no concílio de Nicéia, os cristãos decidiram escolher essa data para mostrar, apontar que Jesus era o rei maior do que qualquer rei, imperador, e Deus maior do que qualquer falso Deus. Então essa data foi escolhida por causa dessas e outras razões, que eu precisaria de mais tempo para falar aqui. Mas existe já vários artigos também escritos sobre esse assunto, tá bom? Deixa eu ver quem mais está comentando aqui. A irmã Estela está desejando Shabbat Shalom para todos, né? Para a Jane, para mim também, e outras irmãs queridas, como a irmã Maria Elza, e outros que estão assistindo e participando. Bom, então eu acredito que são essas as perguntas. Deixa eu ver aqui. A irmã disse: grata pelo esclarecimento sobre os idumeus sendo os palestinos, né? Que é um artigo justamente que eu escrevi. E também tem um vídeo sobre esse assunto. Aliás, no canal dos Amigos de Sião, esse é o vídeo mais acessado, mais visualizado. Quem são os palestinos? É um vídeo que eu gravei, que está no canal do YouTube, tá bom? São mais de 150 vídeos, alguns estudos, outros lugares de Israel e outros respondendo perguntas, tá certo? Bom, então é isso daí. Agradeço a participação online de todos os irmãos. Peço desculpa pelo horário que se avançou um pouquinho mais, mas como disse o pastor, estamos numa festa, numa celebração, acaba se prolongando um pouquinho mais, tá certo? Então, Shabbat Shalom para todos os irmãos que estão nos assistindo em casa, no trabalho ou onde estiverem. Que o Eterno vos abençoe ricamente